Galera, é o seguinte. Esse projeto aqui, como eu falei para vocês no começo, era para ser um teste. Não era exatamente um tipo de apresentação que eu queria fazer agora. Eu gostaria de detalhar ele mais. E o teste é o seguinte. Eu vou fazer o site desse projeto. Nesse site vocês vão conseguir consultar melhor. Tem um canal de perguntas e tudo mais. E até um tipo de monetização para dar um incentivo por coisas que eu vou explicar. Eu tirei algumas coisas daqui, mas eu vou tentar explicar verbalmente mesmo. Bom, pessoal, eu sou um aluno de ferro, estou aqui no meu segundo semestre aqui, mas hoje eu não vou ser um aluno de ferro, eu vou ser o cara que vai apresentar esse projeto. A minha formação, eu sou pós em gerente de projetos de PMI. PMI é tipo um CREA, só que para o mundo inteiro. Entendeu? Eles não têm regionalidade, né? Você é PMI no mundo inteiro, você assina projeto no mundo inteiro com o peso de um CREA de projeto, né? Não, só que lá não quer dizer que você não assine projetos sem o PMI, é como se fosse assim um bônus, né? Se aqui tem o CREA, aqui tem o PMI. O salário aumenta em torno de 15% a 25% pelo tipo de formação, pelo tipo de coisa que eles agregam, né? Certo, eu sou engenheiro eletricista, eu atuo na área ferroviária pelo menos 4 anos como cargo de supervisor de sinalização. Não está em carteira, obviamente, aqui é o Brasil, tá? A gente tem uma dificuldade de colocar essas coisas no papel, é isso que eu quero dizer. Eu sou sócio administrador da Chave, é a minha empresa que está aqui, né? Como não tenho a premissa ainda de demonstrar e tal, eu tenho os cartões dela, posso distribuir, mas por enquanto nessa palestra não, eu vou deixar só assim. Eu sou projetista, atuo na área, trabalho hoje, meu último projeto, inclusive esse vai ter a minha RT, é uma cabine primária no BRT de Sorocaba, tá? Eu sou estudante de engenharia ferroviária, né? Meu companheiro de engenharia ferroviária. E eu vim aqui dar uma palestra sobre o trem transnacional Brasil. Ele deve ter comido uma palavra aqui. Um futuro que conecta a todos. A ideia não é só um trem aqui, é a ideia de conexão. Até porque os cursos se conectam nesse projeto também. Vai precisar de todos os cursos. Cara, aqui tem umas seguintes orientações antes de começar. Quem chegou aqui mais cedo já estava dando um toque. Esse vídeo vai para ferro. Vai para UFSC e tal. E aí, há diretrizes da própria UFSC para a gente fazer esses negócios. Que é a questão da verbalização mais neutra, uma coisa mais tranquila. O que acontece? Já que aqui a gente foi meio de sopetão assim, eu vou tentar ser um pouco mais neutro. Eu peço para quem está assistindo no vídeo que entenda que vai ter alguns cortes de palavreado, alguma coisa assim, possivelmente. Assim como vai ter corte de um vídeo que tem direito autoral também. Então vamos lá. Gente, eu gosto de começar as orientações por uma coisa assim que eu não vejo em outros lugares, que é pedagogia. Eu quero que vocês entendam o que eu estou falando. Então, antes de eu falar, é como se eu desse assim para vocês, se fosse a chave código do que eu quero falar. Então pense o seguinte, aqui eu coloquei qual que é a diferença da manga camisa para a manga fruta. Se você não tem um contexto, você não sabe. Se eu só escrever manga. Então a ideia da gente conversar aqui agora rapidinho é qual que vai ser a pedagogia daqui. Por que esse projeto faz assim? Eu gostaria muito que se, por exemplo, vocês estão em uma aula e não estão entendendo, se refira ao professor que você não está entendendo por causa de alguma coisa. Se você só falar que não está entendendo, ele também não vai entender a sua pergunta. Tá? Então, ó, vou dar um exemplo aqui. Eu vou falar a missão, visão e valor desse projeto que envolve a minha empresa, que inclusive me envolve também.
São praticamente a mesma coisa, se não for a mesma coisa. Aqui, vocês vão ter empreendedorismo isso. Mas eu recomendo vocês terem para a vida isso. Que eu levo para a vida para tomar decisão. O que é missão, visão, valor? Missão. O que eu quero fazer? O que eu quero fazer nesse projeto é o seguinte. É meio contra-intuitivo. Ainda mais para treino. Mas a minha missão com esse projeto é reduzir o sofrimento das pessoas. Ah, mas como assim? Você não é médico? Você não é... Tá, calma. Missão. Visão. Como que eu vou fazer isso? Fazendo um trem que liga as capitais do Brasil. A gente não precisa ter uma coisa de voluntariado, essas coisas, para a gente fazer o bem, né? Eu não gosto do termo fazer o bem, mas assim, é mais para didática mesmo. Porque eu acho que às vezes o bem é o mínimo. Então, valor. Como que eu pretendo fazer isso daí? O que eu não tiro de mim para fazer isso daí? Cada um tem o seu. Meu principal valor é a liberdade. Então, às vezes, eu até brinco na sala de aula, faço umas palhaçadas aí, falo uns palavrão, como às vezes vai escorregar um aqui. Mas, assim, liberdade, né? Tipo, honestidade. Eu acho que se você alinhar esses valores, você consegue fazer as coisas até mais rápido. E toda vez que você esconde alguma coisa, fica um joguinho meio demorante, digamos assim. Esses são os 3 que geralmente o pessoal coloca na empresa. Eu recomendo você pôr esses 5 aqui, porque vai faltar coisa para você fechar a decisão. E são essas 2 coisas aqui, qualidades e defeitos. O que eu sei fazer e o que eu não sei fazer. O que eu sei fazer, eu tenho que fazer muito bem, né? Eu sei fazer. Eu vou decidir fazer. São, sei lá, matemática, eu sei cantar, eu sei... Cara, saiba o que você sabe fazer. Defeitos. Cuidado com defeitos. Defeitos é para você saber que você não sabe. Para você não perder tempo. Mas não ignore seus defeitos. Quanto mais você ignorar os seus defeitos, mais eles vão te boicotar. Por isso que isso aqui é importante você saber. Não é importante você usar, é importante você saber. Aqui é um valor que eu tenho. Eu tenho um poema, como eu brinco lá, de um jeito que a gente fala assim, socrático, que é: conhece-te a ti mesmo. O meu valor principal também é o amor. É assim, eu peço que vocês entendam que valor não é só valor romântico. Valor é tudo que você trocaria tudo que você tem por aquilo. Isso tem várias áreas. Eu tenho um amor gigantesco pela ferrovia. Eu tenho um amor gigantesco pelos meus amigos. Eu tenho um amor gigantesco por ferro. E assim, é um valor que eu acho que é importante vocês saberem. Dito pedagogia, é isso que a gente vai falar. Tudo que eu falar é referente a isso, certo? Canais de comunicação. Aqui é o que eu falei para vocês. A gente vai transmitir pela UFSC. Isso é uma decisão tomada por várias pessoas, não é coordenador, não é diretor, não é reitor. É tomado por um monte de gente para ser neutro, para disseminar conhecimento assim. Eu acho que deveria se modernizar. Mas assim como foi decidido por um monte de gente, eu não posso ter esse tipo de autonomia, é assim que foi decidido, é assim que a gente vai fazer. Entendeu? A não ser que a gente se junte e troque isso. E aos poucos, e do jeito certo. Canais oficiais. Vai ter esse vídeo nos canais de Ferroviária. Eu provavelmente vou publicar coisas no Achado, que é da minha empresa. E no pessoal que eu tenho também. Agradecimentos. Essa palestra quase não existiu 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. Hoje, umas 10 ou 20. Se não fosse aqueles 2 ali, com certeza vocês não estavam tendo palestra. Gostaria de agradecer um pessoal aí, a minha mãe, em primeiro lugar, pelo jeito que ela me criou. Ela que me criou com esse tipo de amor. Ela que me criou com um tipo de empatia. E assim, ela é uma pessoa que é de família de professores. Então ela criou filhos professores. Não sei se vocês notaram, mas eu coloquei um monte de coisa e não coloquei nada de professor.
mas eu já dei aula no Senai da Lapa, lá em São Paulo. Uma coisa bem específica, para uma turma específica, onde aquela câmera não era um celular, era uma câmera de filmagem profissional, tinha um ponto eletrônico, e eles gravaram a aula para ficar passando para os alunos frente a frente, dali por diante. Então, gostaria de agradecer minha mãe, meu irmão, minha irmã, eles me ajudam muito com isso. Os professores, tenho certeza que o professor de Química vai dar risada, porque eu não consigo decorar o nome do professor de Química de jeito nenhum. E ele, o cara assim que eu escolhi para anunciar que ia ter isso aqui, é a professora Fran, que entre tapas e beijos eu amo muito, ela é muito legal, tenho um amor fraterno por ela, muito grande, porque ela cuida de todas e todos os alunos aqui. Gostaria de agradecer meus amigos e colegas, né? O pessoal que está presente, mas acima de tudo tem uma amiga aqui que tirou um monte de problema meu, porque ela precisa ser citada primeiro, que é a Jade. Sem ela, não tinha esse projeto. Certo? Amigos e colegas aqui da UFSC, amigos e colegas lá de São Paulo, todos fizeram toda a diferença. Profissionais de inspiração. Eu tenho um chefe desde 2019, que a gente trabalha com BRTs. A gente trabalhou antes com outras coisas. A gente se conhece há uns 15, 16 anos. Chama Ramon. Ele que me passou o projeto que eu falei para vocês. Tem um apreço muito grande, porque ele me tirou numa fase depressiva muito forte, porque ele deu um dos braços para sair disso, que é emprego. Quais são os braços para sair disso? É saúde, óbvio, psicólogo e psiquiatra atuando, é emprego, você precisa fazer alguma coisa, é estudo. Eu voltei para a faculdade de engenharia e hoje deu tudo certo. E claro, meu mestre de ferrovia, o Arnaldo, ele que me ensinou aqui, ele que confiou em mim, e é por isso que eu gosto de ferro, ele que me ensinou isso. O mapa da apresentação é o seguinte: a gente teve a orientação, tem o próprio mapa de apresentação, a introdução, a trajetória que o trem quer, que eu quero fazer do trem, como funciona o trem, a importância de ser desse método, a conclusão, e aí a gente vai para as perguntas. Certo? Cara, que horas são, por favor? 5h46. Eu vou pular a parte dessa trajetória para a gente ver se a gente consegue pegar o ônibus, tá? O que a gente vai falar aqui da introdução? Encurtar caminhos por onde, com o que e como, certo? Cara, a trajetória do trem. Essa trajetória, eu deixei a imagem original que eu comecei a pensar. Pode ver que tem coisas erradas na imagem, né? Tem coisas aqui, ó, que não dá para ver exatamente na imagem, mas a ideia é ligar as capitais. Então ele sobe aqui, aí aqui, ó, quando chega no Amapá, ele sai do Brasil, tá vendo? Eram coisas que eu pensava para desviar caminhos, tentar passar pelo Amapá de carro e tal. Mas, cara, hoje eu penso totalmente diferente. Eu acho que tem jeitos melhores, por isso seria legal até entrar com o pessoal de naval, para ver como que a gente poderia fazer isso, né? Se daria para fazer alguma coisa submersa, alguma coisa assim. Porque ali no Amapá não tem rodovia nenhuma, não dá para entrar de carro lá, nessa capital. O pessoal pega um barco no Pará e vai até lá. Então basicamente é isso, ele sobe aqui, ó, de São Paulo, né, eu fiz o trajeto aqui. Esse trajeto, esse projeto eu já fiz no Empreenda Senac, eu fui semifinalista com esse projeto. Não deu muito certo por causa do valor, né? Eu não vou abordar valor nessa palestra, talvez eu faça outra e a gente converse sobre isso. Cara, é importante usar as rodovias como prioridade, né? Por que é importante usar as rodovias como prioridade? Por coisas bem simples. A licença ambiental é mais fácil e os caminhos para fazer a obra é mais fácil. Você já tem um trecho para fazer. A licença ambiental eu acho legal porque quem me orientou foi a professora daqui, de licença ambiental. Eu perguntei para ela se eu podia usar a mesma, porque transportes é no mesmo lugar. Ela falou sim e não. Você pode fazer, você vai ter que pedir a sua, mas você pode lastrar da rodovia para falar que ali já passa transportes. E aí eles têm que comparar e tal. E é mais ou menos isso.
Caminhos pelas capitais, né? Priorizar as capitais e paradas importantes. Aqui eu fiz descendo. Na parte de São Paulo aqui, eu desci por aqui, vim, subi até aqui a parte perto do Amazonas, né? Esse trecho, eu não sei se vocês viram, que deixa um mapa imensamente grande. Por quê? Você está abraçando o Brasil inteiro, né? Você está fazendo aqui e está fazendo aqui, certo? Está pegando tudo. Inicialmente isso é importante, por quê? Porque você reduz custos. Por mais que trechos menores fariam vias menores, todo em volta faz um custo maior, entendeu? Então a ideia é viabilizar, fazer o quanto antes. Fazendo o quanto antes, depois a gente encurta os trechos. Porque a gente tem que falar para as pessoas que é possível fazer. Fazendo o trecho, a gente consegue os outros acessos. Foi assim no metrô de São Paulo. O metrô de São Paulo era uma cruz e foi fazendo acesso depois. Como não tem só em volta as capitais, aí teria um central aqui, e como eu falei, isso daqui é bem antigo. Teria que ter algumas coisas aqui também que não passou, né? Esse trecho que eu calculei aqui, para fazer as contas de trecho por metro, quanto vai de trem, essas coisas, deu 9.200 km. O custo aproximado aí preciso ser um pouco mais preciso. A IA da época era muito ruim. E foi isso que me desclassificou do negócio. Falou, não tem como sustentar um valor desse para a gente falar. Então, você perdeu. E assim, esse projeto é como eu te falei no negócio, que necessita de todo tipo de mão de obra de engenharia. Pessoal, por que a gente usa trem e não usa carro? Por que trem é melhor em questão de transporte de terra? Por quê? Alguém sabe? Quantidade de pessoas. Eu vou ser um pouco mais simples para dispensar vocês antes de deixar tempo para as perguntas. Eu vou responder isso aí. Atrito. Como que o carro sai e leva menos... é mais fácil de carregar por causa das rodas, por causa do atrito. Só que a roda do carro é desse tamanho, a roda do caminhão é desse tamanho, encostar isso na roda e isso gera atrito. Gasta força, gasta combustível, gasta tudo e é horrível. O trilho é uma coisa reta, uma roda que encosta isso. Opa! Encosta isso no negócio. Qual que é a maior força que um trem tem que fazer para sair do lugar? Acabei falando. A maior força que um trem tem que fazer é para sair da inércia. Ele se mexeu, ele faz muito menos força. Ele derrapa no trilho porque tem pouco atrito. Certo? É por isso que a gente usa trem. Flutua. Vocês já viram esse trem que flutua? Maglev. Eu vou deixar um vídeo responder essa e o que significa 600 km por hora de um trem. 600 km por hora é quase um avião. Ele quer tirar demandas de avião também. Por que ele consegue fazer isso? Porque o atrito dele vira igual ao do avião. Ele flutua. Não tem atrito. O atrito dele é só com ar. Entendeu? Ele chega a 600 km por hora porque vocês vão ver no vídeo que eles sentam a pegada do trem. O trem, ele tem essas partes aqui em volta e ele é um duto de ar. Um duto de trilho. Ele não tem trilhos no meio, né? Para ele sair daqui, para ele andar, ele anda com roda. Aí até cada trilho cada trem que um fabricante isso aí tem uma velocidade específica para ele pegar e conseguir flutuar, certo? Quando ele pega isso, ele liga esses componentes de magneto que ele mostrou no começo, ele usa um supercondutor, esse supercondutor você gera próximo do zero absoluto, quando ele atinge isso, ele flutua, ele pega o metal e flutua, pega o peso em cima e flutua. Aí o que acontece? Quando ele flutua, você precisa direcionar o trem. Quem direciona o trem é o trilho, não é o trem. O trilho vai mostrar aí, acho até melhor pra gente não tomar muito tempo, vocês até têm tempo pra pergunta, depois eu passo de direito. O trilho é assim, tem trilhos aqui e tem vários eletroímãs no caminho. Na frente do trem, o eletroímã tenta puxar o trilho, ou o trem, ele puxa o trem, né, o trem vai vindo. Quando ele entra aqui, quando ele passa na parte do trem, essa parte desliga e continua puxando. A parte de trás, né, em alguns fabricantes, ele empurra o trem também, ele vai empurrando até o trem pegar 600 km por hora. E aí vai freando, vai controlando o trem assim, certo? No vídeo, tem algumas partes que mostra como que ele evita, ele tem que ficar centralizado ele tem que ficar centralizado no trilho, né, na parte dele. Aí esses eletroímãs são colocados de uma forma específica para ficar puxando ele pro meio, faz a curva. É assim que funciona essa parte do trem, né? É assim que ele flutua desse jeito, é assim que ele tira o atrito, é assim que a gente consegue colocar mais coisas nele. Esse trem foi feito inicialmente para transportes de passageiros, certo? A ideia é ter uma coisa para carga também. A gente precisa muito na terra de carga, por enquanto é transporte de passageiros. Exatamente os 600 km por hora que eu estou falando para vocês desde o começo, ainda é um protótipo. Ele funciona, já foi testado e tudo mais, mas ele é um protótipo porque não tem trechos funcionais dele. Os trechos funcionais são do mesmo jeito, só que 350 km por hora. Tem vários trechos na China
E lá é onde mais se tem isso. Tem no Japão, tem um pouco na Europa. Mas é isso. Certo. Aqui. Tá. A gente tem que ter um método para fazer isso. A ideia é mais método do que projeto. Vocês têm que entender que um trem desse, se você fazer em âmbito nacional desse porte, no mínimo, se você for muito bom, tiver muitas frentes fazendo ao mesmo tempo, uns 30, 40 anos. Depois de aprovado. Tá. Para fazer um projeto desse, tem que ter todo um gerenciamento da coisa e tudo mais. E aí que já é a parte de gerenciamento, não é mais a parte teórica. O PMI, ele tem essa sequência aqui, ó, para fazer o gerenciamento. A concepção e inicialização. Isso aqui gera muita discussão do que é concepção. Concepção é projeto pronto ou pensei em projeto? Ninguém sabe. Muita gente fala que é um, muita gente fala que é outro, mas assim, até no próprio estudo que a gente faz, a gente não sabe dizer, né, como que é, por exemplo, das pirâmides. Quando começou? Se a gente for pensar dessa forma. Entendeu? A gente não sabe exatamente. É isso que tem no Guia PMBOK, é como se fosse um manualzinho aí do PMI. Iniciou, fez o projeto, planejamento. Como que eu vou fazer isso? O que é o planejamento? Isso que é o processador. Aonde a gente vai passar, como que a gente vai passar, com que a gente vai passar, por que a gente vai passar, aonde é melhor. Execução. Execução é, já decidi tudo que eu tenho que fazer, vou começar. Por onde eu começo, com quem começo, qual é o que eu preciso. Monitoramento e controle. Eu entreguei um projeto, acabou o projeto? Não. Eu tenho que monitorar o projeto, depois da execução, né? O projeto só acaba com o encerramento. Mas eu fiz tudo, tá tudo lá. Acabou o projeto? Não, acabou. Eu tenho que ver se funciona, se não vai quebrar, se não sei o quê. Depois do monitoramento e controle, a gente consegue encerrar e entregar o projeto, certo? Tipos de projeto. Lá em Sorocaba a gente usa assim, ó, esse tipo de projeto. Certo? Antes de projeto, o que a gente pensa no projeto? A gente faz um brainstorm, a gente levanta algumas coisas que a gente já sabe quanto custa mais ou menos, fala pro cliente, vai custar isso, assim, assim, assado, o que você acha, não sei o quê. E até agora não tem projeto nenhum, nada. Só tem levantamento e esboço de onde vai passar. Provavelmente vai ter alguma coisa de infra, que já tem um cliente, alguma coisa assim, mas do projeto que a gente está fazendo não está nada definido. Pré-projeto que a gente aprovou de projeto, a gente tem que levantar o que a gente vai gastar. Isso aqui eu consigo comparar perfeitamente com, eu vou fazer uma festa. Precisa de comida e refrigerante. Quanto você vai levar? Você sabe mais ou menos, tem uma ideia. Mas vai ter percalços, vai aparecer alguém não vai, alguém não paga, não sei o quê. E aí a gente começa o projeto básico, que é o quê? Aí já é um projeto mais robusto, que é um projeto que a gente já vai saber mais ou menos onde está as coisas, já vai disponibilizar lá no projeto, vai estar aqui, vai estar ali, vai estar... Toda a parte que a gente pensou como seria o projeto é no básico que a gente vai fazer. A gente vai pensar no projeto e a gente vai fazer no básico. Projeto executivo é para entregar. Esse projeto é impecável, não pode ter um erro nesse projeto. Esse projeto aí, por mais que às vezes tenha alguns percalços na hora de fazer, é o que a gente vai entregar para o cliente e o responsável da obra vai assinar a RT e vai entregar para o cliente. Certo? Gente, qual é a conclusão disso tudo? Tudo que está acabando. Diminuir as distâncias entre pessoas, cargas e culturas. Essa é a ideia. A gente pode pegar esses trechos e quando tiver um trecho de carga, passar a carga também. Dependente de como for o trem, no mesmo trilho, dependente de como for, do lado, não importa. O importante é que tem que fazer. Eu peço para o pessoal, principalmente o pessoal que me acompanha aqui na sala, vocês são engenheiros e cientistas. Por favor, põe na cabeça de vocês, vocês não são gambiarreiros. Vocês são engenheiros e cientistas. Se vocês puderem aproveitar um projeto, aproveitem. Se vocês não puderem aproveitar um projeto, não desistam. Vocês têm que fazer. Não nasceu pronto um vagão de carga. Não nasceu pronto a parte elétrica. Alguém fez. Façam. Não desistam. A ideia é não desistir. Por quê? Porque é assim que a gente faz as coisas novas. É assim que se cria as coisas. A gente não desiste. Vocês são engenheiros. Vocês têm o mundo todo, vão falar. Vocês só não podem usar isso. Usem todo o resto. Com seus valores, com seus conhecimentos que a gente falou no começo. Certo? Para a gente entregar pessoas, cargas e culturas. Aumentar a qualidade de vida das pessoas. Eu quero diminuir o sofrimento. Diminuir o sofrimento, aumentar a qualidade de vida. Aumentar a qualidade de vida é aumentar tempo. A história que eu não contei para vocês no começo, para economizar tempo, é de uma senhora, eu vou resumir muito rápido, estava no terminal de São Paulo, que era onde vocês viram. Ela veio conversar comigo, me perguntou para o dia, eu fui para Florianópolis, ela falou que ia para Manaus. Aí eu levei minha passagem, 9 horas para chegar em Florianópolis. Falei, ei, quanto tempo você vai chegar em Manaus? Ela falou, 7 dias. 7 dias, gente, para chegar em Manaus, de uma rodoviária. Eu falei para ela, tá? Mentira, não é possível, não tem como. O preço das passagens até lá de ônibus dá o preço de avião. Ela falou, como você vai fazer? É que eu pego a passagem de graça de idosa. Eu com a minha neta aqui, eu pego a passagem de graça da idosa, eu peço para deixar eu entrar, eu peço para ficar lá, em 7 dias eu chego. A gente tem que aumentar a qualidade de vida das pessoas. 600 km por hora de São Paulo para Manaus dá em torno, com paradas, até de 10 a 22 horas, dependendo de como for o projeto. A gente tem que mudar isso. Eu comentei do projeto do trem, e ela me pegou em 2017 e falou o seguinte, um dia eu quero entrar no seu trem. Eu não tinha dinheiro, estava como técnico, não tinha fazer nada, pensei nesse projeto, que era um projeto que já existia e tal. O que eu quero que vocês entendam aqui é que eu não criei esse trem. Eu não criei o projeto, não, projeto criei, mas eu não criei a rodovia do projeto. Eu só estou querendo viabilizar uma coisa que existe. A ideia é fazer acontecer, entendeu? Já temos as coisas, não vamos reinventar a roda. Já está inventada, não perca tempo, a gente não tem tempo. E eu faço isso com sorrisão no rosto, eu gosto pra caralho do que eu faço. Eu gosto de falar, eu gosto de fazer essas coisas, gosto de fazer piada. E se eu puder dar um conselho pra vocês, procurem o que gostam. Vocês serão muito felizes. E é isso, gente. Encerramento e perguntas, vocês fiquem à vontade. Duas perguntas. Uma de cada vez. A primeira é tipo, sobre a questão ali das estações. Né? Certo. Vai ter mais basicamente uma estação central ou todas terão o mesmo nível? Tipo, a estação central em Brasília, a estação central... Então, naquele modelo, eu quero que essa estação central seja em São Paulo. Por quê? Porque lá tem muita gente. E a gente tem que disseminar isso. As coisas não são só sonhos. A gente tem que fazer esse projeto conseguir se pagar. O trecho que tem que ser primeiro, tem que ser São Paulo, Rio, Minas. Porque, cara, uma coisa que meu amigo de ferro deixa mentir. O pessoal não sabe traçar rota de ferrovia. O pessoal traça rota de ferrovia para fazer, começa a fazer ferrovia, 52% de ferrovia concluída. Dá para andar trem. Não tem uma estação que liga Porto com alguma coisa. Não liga nada com lugar nenhum. Então,
tem que tomar cuidado no planejamento, que é aquela história de pintar a sala. Você tem que saber, quando você começa, você tem que saber para onde você vai sair, senão você vai ficar preso. Senão vai ser difícil sair disso e tudo mais, entendeu? Então, assim, naquele modelo, ele é um círculo com o negócio meio. Mas tem que ter a parte central pra gente começar a distribuir as coisas. Você falou que era como São Paulo, que era aqui, aí subia, descia, aí tinha a parte que vinha aqui, e aí vai disseminando porque tem muita pessoa. É importante ter muita pessoa, pelo mesmo motivo que Joinville não tem metrô. Ah, e por causa do terreno? Também, deixa mais caro. Mas, em 2014, para o pessoal de ferro, eu peço perdão, eu vou ter que usar um termo de ferrovia, mas eu tenho que explicar o que é. Um AMV, aparelho de mudança de via, algo que toca de via, todos os componentes dele, mais a mão de obra, mais o dia, mais a reserva, mais isso aqui, R$1 milhão em 2014. Não tem sistema bilhetário em outro lugar, ou seja, São Paulo, que pague isso. Entendeu? Em alguns outros lugares tem coisas mais simples, mas do nível de complexidade de São Paulo, precisa disso. Né? Não tem só metrô em São Paulo, por exemplo, no Rio, não tem metrô em outros lugares. Só que são lugares que precisam ter muita gente, para ter um sistema de bilhetagem muito grande para ser sustentável. Segundo pergunta. Era, você estava respondendo a metade, que tipo, seriam uma linha, uma construção, né? Uma construção per si. Vai ser uma parte inteira uma vez só, ou se em bloco civil de São Paulo? Não, tem que ser separado e tem que ser assim, estação a estação. São Paulo, Rio, um trem, certo? Pode começar em outras? Pode, mas tem que ser outras próximas que vão se interligar aqui. Não pode começar São Paulo e Manaus, mas você gostaria pela história. A gente chega lá em algum momento, mas se a gente bobear, a gente perde, né? Pode falar. Sobre a viabilidade financeira do Maglev, ele, a construção do duto que anda, provavelmente dos supercondutores, que usa para sustento, é uma coisa, cara, ele tem que começar nesse lugar e veio perguntar se a ideia do projeto transicional poderia ser feita tanto em primeira mão como ferrovias normais, sabe? Então, pode. Só que eu não recomendo. Sabe por que eu não recomendo? Que nosso amigo de ferro está falando, a gente calcula custos de ferrovia, quando a gente vai escolher ferrovia, por tipo de ferrovia que ela é. Se ela é de trilho, se ela é não sei o que, a bitola, do trem. O que acontece? Esse tipo de trilho que tem aqui, ele é caríssimo, por causa que você vai ter que pôr um monte de metal ali, né? É metal para todo lado e tal. Só que assim, a diferença dos dois não é o suficiente pra gente fazer isso. Pelo que eu calculei lá e tudo mais. E outra coisa, há coisas de ferrovia, eu acho que tem tecnologia muito ultrapassada e que custam muito. O dormente, aquela madeira que fica embaixo do trem, ela desgasta muito rápido, é caro. O tipo de trilha é caro. A brita é barata, mas manter a infra é um pouco caro. É por isso que é difícil sustentar trilho. Mas, em contrapartida, pelo tanto de carga que ele leva no negócio, compensa demais. Pela parte que a gente falou. Pra resumir o que eu quero dizer pro meu amigo, ele tem total e completa razão de falar que esse trem é absolutamente mais caro do que o trem normal. Só que o tempo de mão de obra, o tempo de aplicação e tudo mais, pra gente tentar sanar esse problema, seria como se fosse assim: eu quero comprar um carro completo, mas até lá eu vou comprar um carro com Fusquinha e vou tentando fazer. E aí você arruma duas dívidas, você não sabe o que você vai fazer com Fusquinha, ele vai começar a dar prejuízo, tem manutenção, vai quebrar peça, não sei o quê, e não compensa. Pode falar. Sobre essa questão de viabilidade, cada estação de estado para estado, isso seria apresentado para alguma concessão? Cara, essa parte de concessão é bem complicada, principalmente quando você troca de estado. Toda vez que você troca de cidade, toda vez que você troca de estado, toda vez que você troca de alguma coisa, tem a parte legal. Eu recomendo que, assim, a ideia aqui é difundir a ideia de gerenciamento. Só para você não ficar em dúvida, eu vou te dar um exemplo. Mas é o seguinte, eu não recomendo que nós, que trabalhamos na parte de execução, nos preocupamos exatamente com isso, nessa densidade. Claro, cada cidade tem uma regra. Aqui, qual que é a concessionária de energia? Já que eu sou engenheiro elétrico, eu mexo mais com isso, talvez eu consiga falar melhor. É a Celeste. Qual que é a de Cuiabá? Que é onde eu trabalho também. CPFE? Tudo isso muda, tudo isso tem regra, tudo isso não sei o quê. E algumas coisas a gente tem que mexer com a nossa norma. Quanto à norma de concessão, é outra história. Para dar um resumo do que eu vim fazer aqui, eu vim aprender ferroviário, eu vim desenvolver esse projeto. Depois daqui, o meu TCC é esse, gente. Não vai ter dúvida. O meu TCC é esse. Eu vou tentar convencer o professor que consigo fazer isso. Se eu não convencer, eu consigo convencer quem precisa convencer também, né? Porque o professor entende disso, ele sabe do que eu tô falando. A minha ideia, inclusive, é que o professor pegar isso aqui, ele se admire tanto quanto eu. Que a gente trabalhe isso junto, que a gente faça isso com construção. Porque eu não estou mais aqui pelo diploma. Eu estou aqui por outras coisas. Eu quero aprender ferro, eu quero fazer as coisas. Para te responder, concessões precisam de licitação. Para incorporar alguma coisa desse projeto, que todo mundo quer barrar, é, por exemplo, caminhoneiro. Então, cara, a concessão desse projeto aqui não é para ferrar com eles. Eles têm que fazer só transportes locais, e a gente faz esses transportes mais pesados. E, para ninguém querer barrar meu projeto por causa de dinheiro de licitação, ele está totalmente aberto, cara. Totalmente aberto. O cara que caminhão pode comprar, sabe? Todo mundo ganha. O importante é fazer. O nome é viabilidade, entendeu? Eu não tô nem aí pra dinheiro. Se tivesse pra dinheiro, eu tava lá em São Paulo, por exemplo. Tranquilo e tal, não tinha gastado a mudança pra cá, não tivesse um monte de problema aí, destruiu minha cabeça. Obrigado. Pessoal, mais perguntas? Diga. Tu fala que é ligador dos capitais, né? Que é ligação das cidades. Eu não ouvi. Porque é ligador dos capitais. Mas não tem que ser fora, vai ser o nível de periculosidade. Certo. E como é que você pretende passar dentro das capitais? Ou você não pretende passar dentro das Cara, ele vai passar pelas rodovias. Pelas rodovias que já existem. Uma coisa que talvez possa surgir dúvidas, principalmente o pessoal que não é de fé, como que faz a segmentação dessas coisas? Vai funcionar com energia elétrica. Como faz isso? Em São Paulo, como se faz transporte passageiro de energia elétrica? Tem subestações locais, essas subestações locais têm frequências diferentes para não dar interferência nos sistemas. Elas geram essas frequências, é mais difícil trabalhar com frequências, são mais caros e são várias e várias salinhas no meio do caminho. Por isso que é importante ficar perto da rodovia. Por quê? Porque na ferrovia você tem que fazer trechos para esses caras andarem lá, ou pelo trilho ou de rodovia. Então de trecho de caminho. Se você faz na rodovia, ele pega a rodovia, para ali o negócio, sobe, acessa a caixinha e está muito melhor. Ele consegue andar mais rápido para chegar. Não é só o trem que vai andar rápido. O cara da manutenção vai pegar lá e vai ter 120 até a casa do negócio. Entendeu? É mais fácil. Próximo. Primeiro, para esse projeto, o conceito do sistema, por exemplo, algum outro processo de usos e sim. algum outro projeto recente de algum país, esse eu acho que tem essa estimação, se não me engano, na China estão tentando fazer teste de protótipo para teste de uma ferrovia também, uma leve para comunicação pelo norte e sul. Sim, cara. Olha, em questão de notícias, essas coisas, eu vou ser bem sincero pra você. Eu faço tanta coisa aqui que eu não acompanho notícias. O que eu vou te responder é o seguinte, sobre a parte de trens, como funciona. Que é a parte sobre
toda coisa que vocês estiverem pesquisando, isso é uma dica para a faculdade. Vocês querem saber como funciona esse trem? Põe maglev na internet e põe datasheet de qualquer coisa, de componente elétrico a trem, tem datasheet. Eu tenho um monte de datasheets, tem um monte. Quando um amigo meu fala que vai fazer um projeto de monotrilho, eu tenho datasheet. Tá aí, isso aqui. Então procurem datasheets. A empresa fornece. Por que a empresa fornece? Porque ela quer que você use. Ela quer saber como você pode usar. Ela não vai te dar detalhe empresarial do negócio, ela não vai te falar segredos industriais. Ela vai te falar o que o componente dela faz com qualquer outra coisa. Com componente elétrico, essas coisas, vai estar lá. E aí você consegue tirar esse tipo de dúvidas, você consegue ver se tem outros trens com outras velocidades, com preços melhores e tudo mais. E quando eu faço esse projeto, sim, além de você conseguir perguntar para a própria IA, e ela procura na internet inteira para saber, nas apostilas de ferro tem alguma coisa. Então, maglev não, mas assim, é só procurar, e eu te recomendo, caso procure na internet com IA, cruze informações, porque a IA às vezes não sabe o que ela está procurando. Então, cruze informações entre IAs, e assim que você achar alguma coisa com IA, além de você cruzar a informação, você bata no fornecedor que você procurou. E talvez ela ache mais rápido, mas talvez Alguém? Aí na rota eu passava todas. Isso, tem coisa errada aqui. Essa parte aí, vai começar dando só as 5 principais regiões do Brasil. Não seria mais barato que Sim, mais rápido? não só mais barato, como esse projeto não anda pra frente se a gente fizer. Por quê? Né? Porque isso aqui não são rotas tipo 1, 2, 3 assim pra começar. São as rotas que, uma hora quando você faz isso pelo Google, isso aqui é mentira demais. Agora tem um negócio chamado Google Earth que faz muito melhor. Isso aqui é de 2017, alguma coisa assim, não lembro. Eu quis trazer nostalgia, isso aqui é o começo do projeto. O projeto não tá mais assim. Eu quero fazer um site ainda, que eu vou fazer encerramento. Vou explicar. Mas aqui, é isso. Aqui, ó, vai ter as regiões e tal. Mas não, seria melhor sim nas 5 primeiras regiões, porque elas geram bilheteria e pagam o resto do projeto. E eu espero que vocês não estranhem isso, até quando me perguntam da estação. O Brasil funciona assim. São Paulo sustenta uma boa parte do Brasil com a parte de renda. E eu acho certíssimo, porque tem lugar que não conseguiria ter isso sozinho, pelo tanto de população que tem. Então, é normal isso fazer isso. Isso daí é usual, a gente já faz isso. Então, a gente tem que colocar nos principais, onde tem as primeiras pessoas, só que aí se organizou com o Brasil. Tem lugares que tem pouca gente. A gente não pode usar as principais sessões básicas, então a gente tem que colocar lá. E assim vai funcionar a parte de também. Uma pergunta ali, por exemplo, dentro da própria região, né? Tá São Paulo, Rio de Janeiro, pegar esse trecho, né? Tipo, para você chamar ali as pessoas para irem ou fazer essa atração, vai ter, tipo, algum projeto dentro da própria cidade, tipo, o transporte ali para a estação? Tem que ter conectividade. E assim, tem que ter conectividade com trens rápidos também. Tem que ter escoamento de pessoas. Você não pode botar um trem desse aqui, jogar tudo isso de gente em São Paulo e escoar. É completamente insustentável. Voltando um pouco só em gravidade, essencialmente financeira. Se eu não me engano, existia há muito tempo atrás o projeto de uma Transamazônica, eu acho que é uma rodovia. Por conta de terreno e falta de infraestrutura, ela tanto se perdeu na floresta, parte do parte virou, de fazer um projeto em Manaus, Amapá, com um trem, pode virar carga, algumas pessoas, a própria estrutura do trem pesada. É extremamente difícil fazer uma É extremamente difícil, mas não é impossível. É o que a gente estava falando agora há pouco. Não deixem isso te abater. Óbvio que esses trens vão ser mais caros, mas a gente passa carro debaixo do oceano. Isso não é um argumento para a gente não fazer. Serão só mais caros. O que você tem que se preocupar mesmo para esse projeto funcionar não é exatamente isso. A gente tem que avançar por ciência e tecnologia. Aí entra a Sintec. Qual que é o gargalo desse trem aqui, gente? Qual que é o problema? Como que ele flutua? Ele flutua com um supercondutor, certo? Esse supercondutor, para ser um supercondutor, tem que estar encristado, perto do zero absoluto. O que acontece? Quanto mais você tenta chegar perto do zero absoluto, o que acontece? Mais ele esquenta. Quanto mais perto, mais ele esquenta. Porque o meio não sai dele. Então ele fica esquentando. O problema é que São Paulo, o Brasil é muito quente. Há regiões do Brasil talvez tenha muita dificuldade com esse trem. Cuiabá, a parte central, vai ter muito problema com esse trem por causa disso. Há uma esperança que começou em 2023 de um supercondutor que ele trabalha em temperatura ambiente. E aí a gente entra nesse ponto. Então vocês entendem, gente, que esse projeto aqui não é que a gente vai sair daqui e vai falar para o prefeito fazer. A gente tem que levantar coisas. Essa palestra não era para ser tudo isso que acabou virando. Era uma coisa que eu queria testar no meu site e ver esse tamanho todo. Mas, qual que é a coisa? A gente tem que se planejar. A gente tem que ver Sintec, ver o que falta, ver tudo isso. Certo? Pessoal, atenção. Então, gente, só me fala a oração, gente. Tá, pode falar, senhor. Não tem problema. Professor, você falou disso aí, você viu essa notícia, mas a notícia da UFSC do lado Transpulse confirma a viabilidade para sistema de movimentação de fronteira de 600 km? Então, cara, eu vi essa notícia, eu pedi pra Andréia o contexto, ela me mandou o contexto que eu ainda não li. Eu não sei se consigo comentar antes de eu dar uma pesquisada. Então, pelo que eu vi, ele não é sistema maglev, é sistema Hyperloop. Então, eu te falei, eu não consigo comentar pra ti, velho, por causa disso. Mas assim, uma coisa que a gente pode fazer, já que a gente já é do ambiente, que eu pesquiso e falo contigo. Pode ser? Beleza? A gente precisa morrer esse assunto aqui, não é a mesma coisa, vai ver outras palestras. Eu só não quero prender a sala, porque eu até um certo horário, e a gente precisa encerrar também, por causa do vídeo. Mas assim, pessoal, mais uma dúvida? Vai encerrar, pode falar. Tipo, posteriormente, tipo, se fosse o projeto, você tentaria ser desenvolvido com um trem desse maglev, esse sistema, algo 100% nacional, nosso sistema, tentar desenvolver, ou seria perto de outra trem japonês? Eu vou te responder com uma pesquisa. Procura Projeto Cobra, já existe. Tá? Ele fez tudo, não só o trem. E ele fez bem próximo do que o pessoal tá fazendo também. Ele fez alinhado lá. Tem no Rio, se você for lá, terça-feira, meio-dia, você consegue andar. Pessoal, vou encerrar aqui. O objetivo dessa palestra é testar coisas pro meu site, vou fazer o site pra gente conversar sobre isso aqui. Cara, a ideia é a seguinte, o site vai ter todas as informações, vai ter um monte de perguntas, vai ter um monte de coisa. O projeto não pode morrer, tem que ser discutido, tem que ser falado e tudo mais. E assim, tem uma coisa importantíssima nesse site, que eu não gosto de fazer, geralmente. Mas nesse projeto específico eu acho muito importante, que é a relação de doações. Vai ter doações bem básicas, bem de entrada, essas coisas, e vai ter uma doação mais cara, vai ter que doar mais, vai ter coisa livre. Mas por que é importante a doação mais entrada? Não sei nem qual que é o mínimo do site, não quer que site, que mínimo e tal. O que é importante? Alguém já ouviu falar do caso do Campo Troncho, de Recife? Não? Pessoal, vocês vão fazer projetos de engenharia. Quem decide como que é o projeto? Quem decide? Tenta responder. É quem compra. Ele decide com quem ele quer o projeto. Não somos nós. Por mais que a gente ache melhor, quem bate o martelo é quem compra. Quem vai comprar esse projeto? Ah, gente, vocês me deixam tão triste, cara.
As pessoas vão comprar esse projeto. O Estado serve as pessoas, sempre. Isso ele serve muito bem, assim. As pessoas vão comprar esse projeto. Faz o campo foi o seguinte, tinha um campo de futebol em Recife, que ele era, pra gente, pelo menos assim, eu sou paulista, pra mim é torto, o campo era torto. O prefeito foi lá, se sensibilizou no campo famoso lá, falou, eu vou fazer um campo muito melhor. Fez um campo quadradinho, bonitinho. Fez, nas partes tortas, uma coisa linda, bonita. O que era? Era a parte de vestiários, com chuveiro quente, pra sociedade carente. Foi lindo, a arquiteta fez uma coisa magnífica, a engenheira também, fizeram um puta projeto. Pegaram, publicaram na prefeitura, o morador olhou e falou, mas que projeto é esse, gente? Por que vão mudar meu campo? Eu gosto do campo mulher. Eu quero só que reforme meu campo. Aí veio um, B2, B3, B4. Pessoal, foram até o prefeito falar. O prefeito não acreditou, mas ele era um homem sábio. Ele falou, faz o seguinte, faz um plebiscito, deixa o pessoal voltar no campo que eles querem. 90% no campo curto, só queria reformar. Dá pra comparar um Brasil desse tamanho com um campo de futebol? As pessoas têm que querer esse projeto, gente. Não tem como vender um projeto sem as pessoas quererem. Eu preciso desse donate, por mais barato, por mais seja lá, R$6. Por que tem que pagar? Porque demonstra interesse verdadeiro. Não é curtida. Não é tipo, curtida você dá em qualquer coisa. A pessoa tem que estar ali, entendeu? Então, tem que juntar pessoas. É assim, pense o seguinte, que seja R$5 a entrada. 100 pessoas não pagam o site. Entendeu? A ideia é saber o interesse. Quem quiser puder doar, eles dão outro valor. O interessante é, as pessoas têm que demonstrar interesse genuíno por esse projeto. As pessoas. Quem vai pagar esse projeto é o Estado. Com concessões, sem concessões, ele que decide. As pessoas que vão se meter nesse campo decidam. A minha parte de gerenciamento. Precisa de pessoas realmente interessadas. E toda essa doação eu vou converter para horas que eu trabalho com isso. Quanto mais dinheiro tiver nisso, menos eu preciso fazer trabalho formal e mais eu me dedico a isso. Então, basicamente é isso. Eu vou agradecer muito para vocês que vieram aqui. Vou agradecer muito pelas pessoas que vieram para gravar. Eu não pensei em gravar, não pensei em fazer isso, ia fazer texto do site. Foi muito legal tudo de vocês. Eu agradeço muito. Tenham uma boa noite. Aí eu vou lá e não gravo nada. Nossa, vocês vão ficar aí até as 9 da noite, viu? Não, eu vou.